pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre mutismo seletivo. Você já ouviu falar? Sabe o que é? Já conhece? Tem alguém aí que você acha, alguma criança ou algum adolescente, algum adulto também, que você acha que pode ter mutismo seletivo? A gente vai falar sobre isso hoje. O pessoal que tá chegando, sejam bem-vindos. Jean tá falando de Goiânia. Grande abraço pro pessoal daí. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Gente, áudio e vídeo ok? Vocês estão conseguindo me ouvir e me ver bem? Boa noite, Cláudia Pradal, seja bem-vinda. Pessoal, se alguém puder, só me dá um ok aí do áudio e do vídeo, por favor. Tô com a voz um pouco ruim, ainda me recuperando aí de uma amidalite forte, mas vamos lá. Tá tudo bem? Ah, então tá ótimo. Obrigada, Jean, pelo retorno. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live dessa semana. Para quem não me conhece, eu sou Viviane Anezawa, sou neuropsicopedagoga e atuo aqui no Japão em atendimento clínico a crianças e adolescentes com algum tipo de necessidade especial ou algum atraso de desenvolvimento. E eu venho aqui no Portal MIE quinzenalmente pra gente bater um papo aí, falar sobre a neurociências, sobre o neurodesenvolvimento, desenvolvimento infantil e de adolescentes também. E hoje nós vamos conversar sobre mutismo seletivo ou mutismo eletivo. Boa noite, Cristiano Tiwata. Seja bem-vindo à nossa conversa, ao nosso bate-papo de hoje. Gente, eu vou pedir desculpa desde já, tá? Pela tosse e pela água aí, mas que realmente essa semana e semana passada eu não tô muito bem ainda. Tá? Acho que o clima aqui do Japão, com esses calor e esfria aí, faz calor, tá? Me deixou assim, parece São Paulo, né? Acho que me desacostumei. Em São Paulo a gente tem todas as estações no mesmo dia. Primavera, verão, outono, inverno, tudo no mesmo dia. E aí aqui no Japão tá me bagunçando um pouco aí em relação à saúde, mas tudo bem, viu, gente? Então desculpa já a tosse e a voz, mas vamos lá. Já não faz parte, né? O que importa é que a gente tá aí, firme e forte. Bom, pessoal, então de início, curtam a live, compartilhem para que ela possa chegar ao maior número de pessoas, curtem aí a página do Portal MIE. Ai, Cris, obrigada. O Cristiano tá falando aqui que importa o conteúdo bom que a gente traz aí, que a gente conversa muito, né? E é verdade. Mas já peço desculpa de novo aí pela tosse e pela fala, porque ela vai aparecer em algum momento. Ela não tem me deixado. Então, pessoal, curtem, compartilhem para que essa live chegue aí no maior número de pessoas possíveis. De repente tem uma mãe, de repente tem um pai, de repente tem uma família ou um amigo seu aí do serviço, um colega seu da escola que você acha que isso aí pode estar acontecendo com ele, com ela, né? É bom que chegue aí as informações e dúvidas, perguntas, sugestões, mandem aí nos comentários que eu vou lendo, e o que não der pra eu responder durante a live, sem problemas, eu respondo no inbox, ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, pergunta e sugestão, vamos lá. Deixa eu só compartilhar a live aqui na minha página. E vou pedir pra vocês fazerem o mesmo. Pronto, pessoal, compartilhar. Deixa eu diminuir o som aqui. Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre mutismo seletivo ou mutismo eletivo, né? Que também é uma das configurações que se utilizam
quando a gente fala de seleção, a gente sempre pensa em algo que você separa para uma coisa que você gosta ou porque você não gosta, né? O mutismo seletivo, ele pode também ter essa característica, mas acho que o termo mutismo eletivo, né, de você você eleger aquilo que, ou aquele momento, ou aquele local, ou aquelas pessoas onde você se sente confortável para falar, para conversar, eu acho que é um termo mais que explica um pouco melhor o que é. Mas é basicamente isso, né? Então, o mutismo seletivo é um momento, um espaço onde as pessoas, crianças, jovens, adolescentes, adultos, isso não tem idade, elegem, né, para que essa fala não ocorra. É uma timidez? Não, não é uma timidez, tá? Não é só uma questão de ele é tímido ou ela é tímida, e aí quando ela se vê num grupo de amigos, ou se ela se vê num trabalho de escola, ou se ela precisa fazer uma reunião de negócios, alguma coisa nesse sentido, e aí a pessoa trava, né? E as crianças também, no caso, no ambiente escolar, ou numa natação, dentro de casa. Então, existe aí uma barreira dentro do cérebro dessa criança, desse adolescente, desse adulto, que faz com que ele dê essa travada em relação à fala, né? E geralmente ela aparece aí na primeira infância, né? De novo, tudo acontece ali com os pequenos. Se a gente tiver realmente esse olhar mais apurado para a infância, a gente vê que muitas coisas ali que não são bem resolvidas, ou muitas fases que não são passadas de acordo com o que deveria acontecer, realmente leva aí uma dificuldade de aprendizado, uma dificuldade para a vida adulta. E aí o mutismo seletivo, ele começa a dar suas pistas a partir dos 3, 4, 5 anos, tá? Para isso a criança já tem que ter adquirido a fala, então ela já tem que ter a questão da fala, já está bem, já está conversando, já conseguir expressar através da oralidade o que está sentindo, o que está querendo, o que está precisando. As crianças nessa idade de 3, 4, 5 anos já mantêm um diálogo, né, com perguntas e respostas, mesmo que o seu vocabulário ainda não seja tão grande, mas já consegue sim realizar aí uma conversa com começo, meio e fim, né, com um porquê da criança estar falando e ter um feedback, um retorno ali, seja dos pares, né, das outras crianças, ou seja do adulto. Bom, e aí como é que ele se desvia aí durante o caminho? Porque às vezes a gente percebe, fala, as mães acabam chegando no consultório, né, vindo por, meu filho não fala, ou fala muito pouco, a gente quase não ouve, ou então chegou uma queixa da escola, né, que também acontece, geralmente tudo dentro do ambiente escolar, e a mãe fala, mas em casa tá tranquilo, conversa com todo mundo, e aí chega na escola, a criança não fala com ninguém, não fala com os amigos, mal consegue ter uma conversa com a professora, e aí o sinalzinho vermelho toca. Chega essa queixa através da escola para os pais, os pais levam essa criança para realizar uma anamnese, para realizar um tipo de atendimento mais específico, para perceber o porquê que dessa ausência dessa fala. Por que em alguns lugares essa criança fala, em outros lugares não, né? Tem mãe que vai mesmo só para ver se é uma questão de timidez ou se é personalidade da criança, né? E aí isso acaba se confundindo. Muitos adolescentes hoje que não se sentem confortáveis, né, e adultos, em ter que conversar em público ou ter que fazer uma exposição de alguma coisa onde tem muita gente, ele se sente desconfortável, muito provavelmente ele teve aí nessa fase da infância o mutismo seletivo. Às vezes passa desapercebido, né, pelos pais, porque acham que é só mesmo uma questão de timidez. E aí fala, mas quando crescer passa, quando crescer para, a criança vai começar a falar daqui a um tempo e tá tudo certo. Quando isso acontece em um ambiente que em casa a criança fala, né, o adolescente consegue manter uma conversa bacana com os pais, só que dentro da escola isso não acontece, ou em qualquer outro ambiente social, né, sempre em relação ao ambiente social que esse indivíduo tá inserido, que essa pessoa vive,
e não é percebido pelos pais, fica um pouco mais difícil, porque muitos pais demoram para procurar uma ajuda, né, em relação a isso, porque acham que, mas em casa tá tudo bem, conversa, fala, tem hora que eu preciso mandar parar de falar, e não busca uma ajuda de profissionais para estar trabalhando, para estar, né, vendo o que essa criança tá tendo aí nesse momento. E aí esse diagnóstico, ele demora um pouco mais de tempo para ser feito, né? Então as pessoas confundem um pouco o mutismo letivo com a timidez. Boa noite, Cris, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa conversa de hoje. Falei sobre mutismo letivo, né? As crianças, os adolescentes e adultos também que têm uma dificuldade aí não nem para falar, vamos dizer assim, né? Para se expressar em determinado ambiente social, seja ele casa, seja ele escola, ou qualquer outro local onde essa criança, esse adolescente, esse adulto no trabalho, né, por exemplo, ele convive. Então, esse olhar aí da primeira infância que acaba passando batido por acharmos que é realmente só uma questão de timidez, né, e a gente deixa passar e acha que isso vai melhorar, e isso acaba às vezes não melhorando, né, e aí acarretam transtornos de ansiedade, transtorno de comportamento, transtorno de conduta, enfim, ele vira aí outras questões. Sheila Nakazane, boa noite, seja bem-vinda, Sheila. A gente está conversando aqui, já começamos a conversar aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, meninas, pode deixar aí pra gente conversar, tá? E aí a gente vai seguindo a nossa live de hoje. E então, voltando aí à minha linha de raciocínio, a gente acaba tendo essas dificuldades que acaba não sendo uma dificuldade da fala, tá? O mutismo eletivo, o mutismo seletivo, ele não é uma questão da fonoaudiologia, tá? Lógico, a fonoaudiologia pode sim ajudar bastante a criança na questão das falas, até se sentir bem, confortável para que ela consiga falar da maneira correta, mas a criança que tem, ou adolescente ou adulto, ele é um adulto que sim, ele fala, ele é capaz de falar, ele tem consciência, ele tem a capacidade de entendimento, ele tem raciocínio, é tudo muito preservado, ele só elege, né, vamos dizer assim, onde ele quer falar ou não. Mas também não é só isso, né? Hoje a neurociência também está aí para nos explicar que não é só uma questão psicológica, né? Não é só um estar ou não confortável diante de alguém, diante de algum lugar ou diante de alguma situação, né? Não é só isso, existe aí, os estudos da neurociência estão trazendo pra gente que existe uma atividade atípica, né, uma atividade diferente aí na nossa amígdala cerebral, que é uma área aí que a gente tem no cérebro, essa coisa, um cérebro lindo que a gente tem, existem várias partes, e uma delas existe aí a amígdala cerebral, e que ela acaba tendo uma atividade maior do que o que seria esperado, e aí ocorre um bloqueio dessas informações neuronal, né, dessas informações que são processadas ali nessa área da amígdala cerebral. A gente falou sobre isso também num curso sobre hipnoterapia que teve com o pessoal da Hipnoliver, do NENOC, e lá eu falei sobre a ansiedade do cérebro, né, e dentro dessa palestra foi abordado a amígdala cerebral, o que ela acontece, o que faz, e ela aí foi observado que existe um comportamento dessa parte aí diferenciado, e aí ele contribui para que o mutismo seletivo ou eletivo aconteça. Então, por vezes a criança, a pessoa, ela quer falar, às vezes ela até tem essa intenção mas existe um bloqueio, né, um bloqueio neuronal, que essas informações que são processadas dentro do cérebro não chegam no aparelho né, da fala, enfim, não sai, né, não sai da garganta, assim, enfim, né, dessa parte aí que é responsável.
Então, às vezes a criança ou adolescente, adulto não tem nenhum tipo de problema da construção da fala, né, pra falar, mas ele realmente não consegue, tá? E aí se os pais ficam, mas fala um oi, dá um tchau, fala com fulano, fala com ciclano, isso vai reforçando cada vez mais o não querer falar, da criança se sentir cada vez mais, como posso dizer, ele fica cada vez mais ansioso, né, porque o mutismo eletivo ele vem muito, sim, da questão da ansiedade, tanto que ela pode se transformar na vida adulta e na adolescência num transtorno de ansiedade, né, porque o mutismo eletivo é uma questão de transtorno mental, ele faz parte aí dentro dessa área de saúde mental, mas a gente acaba associando a questão da fono, né, pela questão da fala, porque não é a ausência da fala, né, eles têm toda essa questão da construção do conhecimento da fala, do que tem que falar, mas realmente existe um bloqueio aí que impede e que a criança, né, não fala em determinadas situações, e aí isso dificulta um pouco, né, e faz com que esse diagnóstico seja cada vez mais tardio, né? Então é difícil, geralmente quando eles já chegam numa idade ou na idade pré-escolar, né, onde a criança está já com 6 para 7 anos, onde a questão da fala ela é muito exigida, porque começa o processo de alfabetização, né, e aí existe lá toda a questão dos estudos, e aí a gente concilia a fonética com a escrita, então é exigido mais dessa criança que ela fale um pouco mais, que ela se expresse um pouco mais e que ela desenvolva a leitura e a escrita, né? E aí é bem nessa fase aí de 6 anos que a coisa fica mais evidente para os pais, né? E aí vem essas informações da escola e é onde busca-se um auxílio para que possa ser diagnosticado essa timidez, que de início era considerado realmente uma timidez pelos pais, mas que não é, né? Não é uma timidez, porque ela dura um período muito mais longo, a frequência dela é muito maior, então assim, não passa em 1 mês, 2 meses, ou se hoje ela falou, amanhã ela não fala mais, né? Hoje ela conversou na escola, amanhã ela não conversa mais, ou hoje ela conversou em casa e depois não quer mais falar com os pais. Então não é nesse sentido, ela é duradoura, ela é longa, e existe sempre um eixo, né, de escolha, vamos dizer assim. Então a família, ou a escola, ou é um eixo social entre amigos, né, enfim, existe sempre um núcleo ali onde essa criança não vai falar, né? E aí busca-se sim auxílio, busca-se terapia, tem que buscar um diagnóstico correto, né? Porque, como eu falei, ele pode vir a se transformar em outros tipos de transtornos na adolescência e na vida adulta, e então precisa, lógico, ser cuidado. Então são crianças que são inteligentes, crianças que têm o cognitivo preservado, então assim, sabe, faz atividade, brinca, faz jogos mais complexos, então ela tem ali, você olha e fala, não, mas tá tudo tranquilo, é uma criança, né, normal, que é o que falam, e não tem problema nenhum, só que não fala, né, vai em determinado local e ela não consegue manter uma fala estruturada, ou simplesmente ela fica muda mesmo, né. E assim, o importante é que o mutismo seletivo nessa idade, quando ele é bem conduzido, ele é bem trabalhado, a tendência é passar, né? Então a tendência é que a criança se desenvolva, lógico, com a ajuda dos pais e com a ajuda de terapeuta, caso seja necessário. E aí ela vai conseguir passar por esse momento, essa fase, mas provavelmente ela precisa ser observada, porque a ansiedade está ali latente, né? Então ela tá ali presente já desde muito pequenininho, e pode ser que ela realmente se torne uma adolescente, um adulto ansioso demais. Então, se a sua criança, você percebe que tem isso, que não é só uma timidez, tá? Criança tímida, ela fala pouco, fala, mas ela fala, né? Ela fala com a escola, ela fala em todos os ambientes, mas ela fala, apesar de ser pouco. No autismo, não ocorre a fala, tá? Ela simplesmente não fala. Você pergunta, não há resposta, você dá um jogo, não há um retorno,
tá? E aí você conversa com pai, mãe, não, mas em casa fala, ou não, mas na escola fala, e ao contrário também acontece. Criança aqui em casa, adolescente aqui em casa, extremamente fechado, né? Não fala com os pais e chega num ambiente escolar é o líder da turma, né? É um adolescente assim que se dá super bem com a escola inteira, conversa com todo mundo, só que em casa a fala não vai, né? E aí não é porque ele não sabe falar, é porque realmente ele tá aí dentro desse quadro do mutismo eletivo. Então precisa ficar atento nessa questão, tá? Além de ser uma timidez com uma maior intensidade, ela tem uma duração maior, então ela dura por um período maior e em determinado eixo, né, em determinada circunstância de família, escola, casa, então isso a gente tem que observar. E para isso os pais, né, tem que estar atento em todos os momentos dessa criança, em todos os espaços onde ela está inserida. Então, se é uma criança que frequenta a escola, se é uma criança que vai num DSAVS ou que faz um processo de terapia, se é uma criança que em casa tem essa estimulação, essa conversa, e aí em casa vai super bem, e nem em algum desses outros ambientes existe a inexistência mesmo da fala, aí a gente tem que ficar atento. E tem que olhar em todos eles, tá? Não é porque só fala em um ou no outro, a gente tem que ver em todos eles, né? Em todos esses eixos, em todos esses ciclos, esses núcleos, aonde que a criança para, com quem que ela consegue falar, com quem que o adolescente consegue desenvolver uma boa conversa e em que ambiente que ela realmente trava, né? Então, tem que acompanhar, na verdade, num todo. Não dá pra gente fechar um diagnóstico ou falar em relação a um único local. A gente precisa ver ele no todo, tá? Justamente para não confundir com a timidez, né? Pra gente não confundir uma coisa com a outra. Geralmente acaba vindo nas meninas, né? As meninas acabam tendo aí um índice maior sobre o mutismo seletivo, acaba atingindo um pouco na mulher. Apesar das mulheres falarem demais, acaba sendo aí nelas. Claro que se é uma criança que não tem nenhum outro tipo de comprometimento, né? Não tem nenhum outro tipo de condição neuronal, motora, né? E por isso que ela não fala, aí a gente pode sim suspeitar aí de que seja alguma coisa em relação ao mutismo eletivo ou seletivo. Mas se tá tudo bem, se por exemplo, tem umas que falam, mas eu chamo, falo, pergunto e a criança não me olha, não me ouve. Aí a gente tem que parar e pensar em algumas questões, né? Então assim, ela não tá te respondendo porque ela não tá te ouvindo, né? Então será que não tem uma questão aí de audição que tá atrapalhando esse processo aí dessa criança de entendimento? Ou realmente tem alguma outra questão que ela elegeu, vamos dizer assim, para não manter esse contato e não ter que falar com a mãe ou com o pai, no caso. Existem casos de crianças e adolescentes que só conversam com o irmão, né? Já chegou criança que não conversa com pai e mãe dentro do núcleo familiar, tá? Super tranquilo em relação à escola, a gente faz avaliação, tá dentro dos parâmetros, tá tudo certinho, não tem nenhuma queixa escolar, não tem nenhum atraso de desenvolvimento nem comportamental, nem em relação à escola, mas em casa acaba tendo aí essa questão de dificuldade e só elege alguém da família e pronto, só conversa com aquela pessoa. E isso aí é muito difícil, né, principalmente para os pais, de entenderem essa situação, como que isso acontece, o porquê que isso acontece, né? Em casos mais graves, então realmente é necessário, a gente vê que a criança vem com esse comportamento até a adolescência, de que busque um profissional da área, que vá fazer uma psicoterapia, que vá realizar algum tipo de atividade de tratamento que faça com que essas barreiras, né, que a gente sabe que agora não são só barreiras emocionais, né, existe sim também, desculpa gente, essa questão cerebral, né, das amígdalas que a gente estava falando, e que impede também que essas informações cheguem, né, para criança, adolescente conseguir falar. Isso acontece muito com adulto também.
gente tem muitos adultos que chegam, principalmente na época de faculdade, que tem que apresentar um trabalho, alguma coisa assim, e aí trava num grau que não consegue, simplesmente não consegue falar. Então fica vermelho, fica com a mão suando, ou fica se preparando 2, 3 semanas para apresentar algum trabalho na faculdade, alguma coisa da escola, e aí chega na hora não consegue, né? E aí às vezes desenvolve outras questões da fala também. Então às vezes a gagueira, né? A pessoa uma ansiedade tão grande e ela sabe que ela precisa falar naquela determinada situação, e aí acaba falando e se atropela, e aí o cérebro, a boca mais rápido do cérebro, e aí começa a gaguejar, e aí pronto, né? E aí a coisa só piora, vamos dizer assim, né? Então, para que não aconteça, para que não ocorra, né? Que não chegue na fase adulta dessa forma, dessa maneira, é importante que se tenha assim esse olhar na primeira infância, que os pais fiquem atentos, né? Que os professores, que os educadores, com quem trabalha com criança, fique atento a esse tipo de comportamento, né? Essa ausência da fala, porque é uma ausência mesmo, né? A criança simplesmente não fala, você pergunta bom dia, boa tarde, boa noite, nada, ela fica muda mesmo, e aí na hora que você abre a porta, por exemplo, para o pai chegar, a criança desembesta a falar e aí conversa. Então a mãe nas reuniões acaba falando pra gente que não tem nenhum tipo de problema em relação a isso. Então fica difícil. Boa noite, pessoal do Portal Me. Boa noite, Júnior. Gente, acessa a página aí, Neurokids BR. Ela tem bastante informação bacana também, falando aí dessa área de neurodesenvolvimento. Então curtam lá a página também, tá? E aí hoje, então é bom, né, a gente ficar atento aí em relação aos pequenos, para que isso não venha a se transformar num transtorno maior durante a adolescência e a vida adulta, ok? Quando as crianças passam por esse momento, acaba ocorrendo, dependendo de onde né? Se, por exemplo, vamos trazer para a questão escolar, né? A probabilidade dela sofrer um IDME, um bullying, é muito maior, né? Porque as outras crianças não entendem o porquê que ela não conversa com todo mundo, ou porquê que ela não responde quando o professor pergunta alguma coisa, e aí o que vai acontecendo? Ela vai se excluindo cada vez mais, né? E é uma porta para depressão infantil, tá? Então, ela acaba sendo uma porta para outros transtornos que são considerados de uma gravidade maior, né? Então, se ele não fala, ele não é visto, e ele não é entendido, e isso não é trabalhado, a probabilidade dele sofrer um bullying na escola é muito maior, né? Por quê? Porque ela não fala, ela não brinca, ela não interage, ela não consegue viver e conviver com um grupo, e aí ela acaba desenvolvendo outras questões. No caso, uma delas pode ser a depressão infantil, né? Então, não é só uma timidez, né? Então a gente, quando fala a criança tímida, da personalidade dela, ok, vamos respeitar, concordo, mas vamos ficar atento aí se essa ausência de fala, se ela está sendo, né, proporcionada porque realmente a criança não quer falar naquele ambiente, e como a gente pode trabalhar, porque precisa ser trabalhado, tá, gente? Quanto mais tempo isso perdura, quanto mais tempo a criança, ou, né, nessa fase ela não consegue se entender ou desbloquear aquilo que está fazendo com que ela não fale em determinadas ocasiões com determinadas pessoas, isso precisa ser visto, tá? Então, o que tem feito que dá muito resultado? Então, colocar em criança para fazer musicoterapia, para fazer atividade de pintura, atividade de artes, atividade em grupo, para que ela possa, dentro daquele núcleo que ela está inserida, tentar encontrar uma base onde ela se sinta confortável para poder conversar, né? E assim, ir testando, né? Mesmo assim, não está acontecendo, eu já mudei os núcleos onde essa criança vive, eu já conversei na escola, a gente já conversou em casa e nada não tá fluindo, não tá acontecendo, aí sim, vá buscar uma ajuda, né? Essa criança vai passar por uma psicoterapia para ir ajudando ela nesse destrave, vamos dizer assim,
para que ela passe aí a conversar, a falar em todos os ambientes e sair desse quadro aí do mutismo seletivo. Ok, pessoal? Então, na verdade, acaba sendo um sinalzinho de alerta mesmo, né? Para outras doenças, outros transtornos que podem vir aí e chegar depois dela. Ok, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima live. A gente vai estar aí conversando mais um pouco nas próximas semanas, falando também sobre esses temas aí, sobre neurodesenvolvimento, ok? Um grande abraço a todo mundo, obrigada, até a próxima!